Restos mortais. Preservados, exibidos e venerados em grandes templos, casas particulares e criptas escuras. São relíquias, carne e ossos sagrados. Eu sou Kara Cooney, uma egiptóloga em uma busca internacional. Eu observo o comportamento humano, passado e presente, do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais eu viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Ao longo de boa parte da história humana, as pessoas acreditaram que os mortos tinham grande poder. O Egito Antigo era uma cultura obcecada pela morte e pelo além-vida. Mas há um elemento que vai além disso e ressurge em crenças e civilizações ao redor de todo o mundo. Este elemento é a relíquia. Quase todas as culturas atribuem significado especial a certos cadáveres. Algumas delas chegam a preservá-los, mantendo-os no mundo dos vivos. Por que as pessoas se apegam aos restos de seus mortos adorados? Por que alguns corpos ou partes de corpos são conservados e venerados por gerações? Para entender a natureza destas relíquias, podemos começar numa cidade onde eu passo muito tempo. A capital moderna do Egito, o Cairo. Hoje, o Cairo é 90% muçulmano. Mas houve uma época, há quase 1000 anos, em que os cristãos eram maioria. Essa área é conhecida como o Cairo Cóptico. Suas ruas estreitas e igrejas adornadas são tudo o que restou de um vasto centro urbano cristão. Uma das igrejas cristãs mais antigas da área, Abu Serga, abriga uma típica relíquia cristã. Na cultura popular, a palavra relíquia lembra objetos antigos ou preciosos. Mas, literalmente, são a carne e os ossos preservados de um ser sagrado. Neste caso, trata-se de São Bashnuna. Esta caixa de veludo contém seus restos mortais. Como muitos santos cristãos, Bashnuna foi um mártir. Acredita-se que foi queimado vivo por muçulmanos em 1164. Os cristãos egípcios acreditam que o contato com o que restou de seu corpo concede saúde, renovação da fé e orientação. Por que tanto poder é atribuído a determinados restos mortais? E quando esta prática surgiu? A história das relíquias no Egito começa numa época bem mais distante. Muito antes do cristianismo, os antigos egípcios usavam cadáveres preservados para fazer contato com os deuses. Mas estas relíquias não eram corpos humanos. A apenas 32 quilômetros do Cairo encontra-se um antigo cemitério com uma rede de túneis subterrâneos. A necrópole dos animais sagrados. Estes túneis já abrigaram mais de 500 mil de múmias animais. A carne e os ossos preservados de ibis, falcões e babuínos. Eu sou uma egiptóloga, mas não uma especialista em múmias animais. Por isso convidei uma amiga, a doutora Selima Ikram, para me ajudar a explorar a necrópole. Ela passou a maior parte de sua vida acadêmica tentando entender como e por que os egípcios preservavam corpos de animais. Nós pedimos que as autoridades abrissem a necrópole dos babuínos, que foi selada para afastar os saqueadores. Quando ela foi aberta pela última vez? Bom, a última pesquisa arqueológica foi nos anos 90. E desde então, ninguém mais trabalhou aqui neste lugar. Como ninguém põe os pés nestes túneis desde que a Sociedade de Exploração Egípcia fez uma escavação aqui há 15 anos, para mim isso não é apenas empolgante, é um privilégio. E embora tumbas como esta sejam incrivelmente quentes e sujas,
Qualquer egiptólogo aproveitaria a chance de entrar num buraco escuro no chão, principalmente se estivesse cheio de múmias. E o fechamento é necessário, não é? É, serve para aumentar a segurança. A ideia é desencorajar os ladrões. Isso é demais. Antigos sacerdotes egípcios criavam, matavam e mumificavam milhares de animais, que eram vendidos aos fiéis e oferecidos aos seus deuses. Depois, os animais eram guardados nessas prateleiras. Olha isso aqui, é muito legal. Está vendo, Kara? Isto é a pele do babuíno? Não, não. O que é? Na verdade, é tudo gesso, porque eles mumificavam o babuíno e cobriam com gesso. Cada babuíno não só era mumificado, mas colocado num caixão e guardado num desses nichos. Isso. Então, cada nicho é para o enterro de um único babuíno. Cuidado com a cabeça. Dê uma olhada. Isso é uma múmia de babuíno? Isso, é uma múmia de babuíno. Cada animal mumificado estava relacionado ao poder de um deus específico. Acreditava-se que os babuínos eram encarnações de Thoth, o deus da escrita e dos feitiços mágicos. Teoricamente, cada corpo preservado agiria em benefício de seu dono, e quanto mais o peregrino pagasse pela múmia animal, maior seria o retorno de seu investimento. Os babuínos não eram os únicos animais mumificados. São muitos animais diferentes. São ibis, vários tipos de falcões, cachorros, gatos. Em alguns lugares, temos até ovos de crocodilo, além dos próprios crocodilos. Os peregrinos vinham, compravam uma múmia, e essa múmia era levada até a catacumba para levar as orações do peregrino aos deuses para todo o sempre. Era uma forma de capturar o sagrado, já que eles representavam os deuses. E eles mandavam os deuses para o além carregando suas orações. Era uma forma prática e rápida de se realizar um desejo. Era um correio expresso. Então você define uma relíquia como uma coisa que captura o sagrado em carne e osso. Em carne e osso. Entendi. E nada era melhor do que uma múmia animal. Os antigos egípcios acreditavam que o abate sistemático desses animais e a preservação de seus corpos os ligava ao poder de seus deuses. Mas o que acontece quando o corpo preservado não é de um animal, mas de um humano? A meio mundo de distância do Egito encontra-se Lima, no Peru. Lima foi fundada em 1535 como a capital cristã do Novo Mundo. Os fundadores desta cidade veriam a necrópole dos animais sagrados como uma prática pagã. Para eles, as relíquias só podiam ser humanas, supostamente tocadas por Deus. Esta é a casa de Santa Rosa, que nasceu aqui em Lima, no Peru, em 1586. Ela era uma asceta, quer dizer que não só renegava o conforto em nome de Deus, como criava desconforto para si mesma. Santa Rosa queria estar o mais perto de Deus possível. E uma das formas de se aproximar dele era através da dor. Ela usava uma coroa de espinhos feita de metal na cabeça e chegava a passar uma solução cáustica no rosto para queimar a própria pele. Sua dedicação a Deus era tão intensa que, para muitos, ela estava em contato direto com o céu por desejar sentir o sofrimento de Jesus Cristo. Santa Rosa acreditava que devia se isolar do mundo e ela fez isso construindo este cômodo, onde viveu por muitos anos e raramente saía daqui. Para entrar, ela tinha que se arrastar de joelhos, numa demonstração de humildade. E para falar com ela, os visitantes falavam através de uma grade na parede. Pouco após a morte de Santa Rosa, os moradores de Lima desenterraram seu corpo. Isso pode parecer estranho e macabro, mas na verdade era uma forma de trazer sua presença sagrada de volta ao mundo dos vivos.
Suas relíquias são exibidas com destaque em Santo Domingo, uma igreja próxima. Os contemporâneos de Rosa acreditavam que ela era tão pura e sagrada que acomodaram sua cabeça neste altar elaborado usando uma coroa de rosas. Os católicos acreditam que ela foi tocada pelo Espírito Santo e que esta cabeça contém seu poder sagrado. É muito diferente dos antigos egípcios, para quem o poder divino podia habitar o corpo mumificado de um animal. Para os cristãos, quando o Espírito Santo existe na Terra, ele só pode tocar corpos humanos. Quando os santos morriam, eles deixavam apenas um corpo. Este bem valioso era às vezes disputado pelos fiéis. E muitos corpos foram despedaçados, espalhando relíquias macabras por todo o mundo cristão. Um dedo de um santo em uma igreja, sua cabeça em outra. Graças à sua raridade, estes fragmentos corporais sagrados eram itens valiosos. A seguir, a história de uma santa que pagou um preço terrível por sua fé e uma cripta quase inacreditável. Olha isso, são ossos, ossos e mais ossos de todo mundo. É incrível. Hoje, o Vaticano, em Roma, é o centro da Igreja Católica. Mas no século II, a maioria dos romanos adorava muitos deuses e o cristianismo era uma religião proibida. Nessa época, uma das primeiras santas cristãs pagou um preço alto por suas crenças. Esta igreja do século IX guarda os restos mortais de Santa Cecília, cujo corpo encontra-se numa cripta sob o altar central. Santa Cecília tem uma história fascinante. Os católicos dizem que ela foi morta pelos romanos no ano 117 por se recusar a seguir o culto do imperador. Também dizem que quando sua tumba foi aberta em 1599, mais de 1000 anos depois, seu corpo estava perfeitamente preservado ou incorrupto, o sinal de um santo. Peregrinos de todo o mundo vêm compartilhar a presença física de Santa Cecília. Porque para os fiéis, a conservação milagrosa de seu corpo confirma a existência de Deus. Sob o altar da igreja, ainda sobrevive um antigo lar romano. Uma casa que para muitos católicos pertenceu a Cecília. É isso que eu adoro em Roma. Abaixo do nível da rua, estamos na Roma Antiga, andando numa rua antiga com construções antigas de ambos os lados. Cecília pertencia ao que os romanos consideravam um culto. Ela era uma cristã. E por ser cristã, ela se recusava a presentear o imperador. E por isso, devia morrer. Então os soldados foram à sua casa e a trancaram num caudário, uma sauna romana muito quente. Eles esperavam que ela morresse sufocada com o calor intenso e a falta de ar. Mas Cecília se recusava a morrer. Quando os soldados voltaram 3 dias depois para coletar o corpo, ficaram surpresos ao encontrá-la ainda viva. Então eles atiraram do caudário e a executaram com 3 golpes de espada no pescoço. Nessa estátua, que retrata a forma como encontraram Cecília, a brutalidade da execução não foi escondida. Podemos ver 3 cortes em seu pescoço e o sangue escorrendo. Em se tratando de mártires cristãos, quanto mais violenta a história, mais ela fascina as pessoas. Igrejas de todo o mundo competiam pelas melhores relíquias. Existia até um mercado para partes de corpos de santos, e as igrejas pagavam mais por santos que haviam sofrido mortes dolorosas, porque elas, por sua vez, poderiam lucrar mais oferecendo comida, abrigo e lembranças sagradas aos peregrinos. E esse é um fato-chave na história das relíquias cristãs. O dinheiro dos peregrinos era uma das principais fontes de renda para as primeiras igrejas. Pode-se dizer que essas relíquias são um exemplo primitivo de marketing de massa por explorar o fascínio das pessoas pela violência e pelo sangue. É claro que Santa Cecília não morreu esperando que seu corpo se tornasse uma relíquia, mas o poder e o significado atribuído aos corpos depois da morte podem tomar caminhos interessantes. O cristianismo acabou se tornando a religião dominante em Roma.
E ao contrário de Santa Cecília, os crentes não precisavam esconder sua fé ou correr o risco de perseguição. O cristianismo evoluiu e se dividiu em várias denominações. Os fiéis romano-católicos vieram a adorar não apenas santos, mas no caso de uma ordem, os restos mortais de todos que dedicavam suas vidas à devoção. Esta é a igreja de Santa Maria Imaculada Conceição, em Roma. Na superfície, ela parece uma típica igreja italiana do século XVII. Mas no subsolo encontra-se algo extraordinário. O padre Reinaldo é um frade capuchinho e o responsável pela cripta. Estamos em uma igreja de frades capuchinhos. Apenas os frades capuchinhos eram sepultados aqui, porque só os capuchinhos podiam entrar nela. Era uma clausura. Ela foi feita para ser fechada, para ser exclusiva, não é? Ah, sim. O padre Reinaldo fez a gentileza de me conceder uma visita particular à cripta. Um lugar que contém os corpos de milhares de frades, exibidos de forma extraordinária. Olha isso, são ossos, ossos e mais ossos de todo o mundo. Crânios, ossos dos braços, das pernas. É quase impossível explicar a sensação de se ver as paredes da cripta pela primeira vez. Há cerca de 3.500 frades enterrados aqui. E alguns ainda enterrados. Enterrados? E alguns isso. ainda nas alcovas. Isso. E alguns estão em pé. É incrível. Para a Ordem dos Capuchinhos, não são exatamente relíquias, mas uma amostra física do que os aguarda. Eu esperava que fosse repulsivo e sinistro, mas na verdade é impressionante. Qual é o significado disso? A ideia daqueles que criaram essa decoração era fazer uma homenagem, não à morte, mas à vida. A morte não é uma inimiga, e sim uma irmã. A ideia é mostrar a beleza e o milagre da morte. Isso não é macabro, é belo. Embora estes corpos não sejam exatamente relíquias, eles têm um propósito similar. Os frades capuchinhos descem à cripta em busca de orientação, e o contato com os ossos dos mortos renova sua fé no reino de Deus. Então, esses ossos não têm nenhum poder, certo? Mas servem para comunicar alguma coisa? Nosso tempo na Terra é rápido. É breve, então nós não devemos nos apegar a essa vida porque vamos acabar virando ossos, como esses que estão aqui. Apesar do sofrimento, apesar da dor e da morte, apesar de tudo isso, existe a esperança de uma vida, a certeza de uma vida que não termina aqui. A cidade de Jerusalém é a encruzilhada de algumas das civilizações mais antigas do mundo. Aqui, antes do cristianismo, do islã ou do judaísmo, as pessoas começaram a preservar e adorar os ossos de seus ancestrais, criando algumas das primeiras relíquias. Em 2008, operários que construíam um entroncamento rodoviário no norte de Israel fizeram uma descoberta impressionante. O que parecia ser um arranjo de 3 crânios humanos de uma civilização milhares de anos mais antiga do que a egípcia. Os arqueólogos Yaner Milavesky e Hamoud Halili foram os primeiros a examiná-los. Depois que eles foram expostos, quando vocês descobriram o que era? Quando vimos o nariz e parte do gesso, nós percebemos que não era um simples grupo de crânios, mas de crânios engessados. Eu nem acreditei. Não mesmo. E crânios engessados são incomuns, não são? Realmente é uma descoberta muito especial. Até hoje, apenas algumas centenas de crânios engessados como estes foram encontrados no Oriente Médio. Estes crânios, em particular, datam de 7.000 a.C. Engessar crânios humanos era um processo difícil e trabalhoso no mundo antigo.
A prática envolve desenterrar o morto e separar o crânio do corpo. Depois, os elementos faciais eram reconstruídos em gesso, cobrindo todo o crânio. Às vezes, conchas eram inseridas para representar os olhos. E, finalmente, muitos dos crânios eram pintados para parecerem vivos. Os crânios engessados são uma descoberta extremamente rara e é incrível poder vê-los pessoalmente. E fizeram os olhos de um jeito que eles parecem seguir a gente. Eu me sinto observada. É meio assustador. Eles são decorados propositalmente para dar essa impressão. Então queriam que parecesse que eles podem nos ver. Para manter uma relação mútua entre os vivos e os mortos. Porque alguém enterraria os mortos, desenterraria e removeria apenas a cabeça para engessá-la, decorá-la e mantê-la em casa. Essas pessoas queriam que seus ancestrais, seus parentes, ficassem com elas por toda a vida. De certa forma, este povo antigo estava ressuscitando seus mortos. Estes crânios deviam ser expostos nas casas das pessoas ou em espaços públicos para que continuassem zelando pelos vivos. E o mais fascinante é que os crânios engessados indicam um tipo diferente de relíquia. Eles sugerem algo que chamamos de adoração aos ancestrais. A prática de se venerar os mais velhos mesmo após a morte. Hanoi, a capital do Vietnã. Um lugar onde parentes mortos são o foco das cerimônias budistas praticadas em muitos lares. Normalmente, a cerimônia é um ritual particular, apenas para a família mais próxima. Mas Dom Phiet Le e sua esposa Tuan foram generosos o bastante para permitir que eu participasse. Esse é o altar na parte mais alta da casa? Sim, esse é o altar. E esses são os falecidos. ancestrais? Essa é a minha mãe e aquela ali é a mãe dela. Muitos vietnamitas acreditam que após a morte, os espíritos dos mortos continuam influenciando o mundo dos vivos. Agora estamos acendendo incenso. Sim, quando nós acendemos e queimamos incenso, estamos, na verdade, enviando uma mensagem aos nossos ancestrais. Nós acreditamos que o incenso é um canal para isso. Aí a fumaça sobe, o altar fica na parte mais alta da casa e a fumaça sobe até os ancestrais. Com que frequência vocês fazem isso? Fazemos isso no aniversário da morte das pessoas falecidas e também na época do festival de Ano Novo. Preparar um banquete com os pratos favoritos dos ancestrais é fundamental para garantir que os mortos continuem favorecendo os vivos. Normalmente temos bolinho de arroz, frango, arroz com molho e tudo isso. O que acontece com a comida? A família pode comer. Então vocês comem com os mortos. Sim. Os antigos egípcios faziam a mesma coisa. Eles iam à tumba e faziam um grande banquete, faziam a refeição com os mortos. Fazemos o mesmo. Então isso é uma coisa que acontece há milênios, milênios e milênios. As pessoas gostam de comer com seus ancestrais. Eu acho incrível que, embora os restos mortais sejam importantes, parece haver uma compreensão de que os espíritos estão no céu, nas alturas. Ainda assim, os vietnamitas oferecem comida real para seus mortos. É algo muito humano pensar nos mortos como entidades físicas e espirituais ao mesmo tempo. E estes presentes também são para os ancestrais? São todos para os ancestrais. Isso é o dinheiro. Dinheiro para o além-vida. Isso. Olha, uma nota de $100. Então, tudo que os mortos precisariam em vida, vocês dão para a morte. E como vocês entregam isso aos mortos, como entregam aos ancestrais? Nós queimamos. Assim tá bom? Você quer nos ajudar? Claro! Então coloque essas notas no forno. Obrigada. Tenho que abrir? Eu quero colocar os dólares. Eu sempre quis queimar dinheiro americano. Notas de $100. Embora os vietnamitas modernos desfrutem de uma vida confortável, eles querem que seus ancestrais também tenham conforto. É por isso que dinheiro, meios de transporte e roupas, todas as comodidades deste mundo são enviadas aos mortos. Precisamos de dinheiro no além, precisamos de sapatos. Mas estas coisas materiais têm que ser queimadas e transformadas em cinzas e fumaça para chegar aos mortos nos céus. Então toda a fumaça aqui vai subir e vai para os ancestrais. Eu vou queimar uma camisa. Essa é a gola? É a gola. Que linda!
vida. Esse momento para a família é triste, feliz ou ambos? Ficamos felizes porque é um momento em que nos conectamos com os nossos ancestrais. Então, normalmente, as pessoas ficam muito felizes. Nos Estados Unidos, as pessoas não costumam se relacionar com os mortos de forma tão física. Para mim, esta é uma linda cerimônia. Um momento incrível em que a família envia presentes para seus entes queridos usarem na vida após a morte. Mas há uma outra forma de adoração aos ancestrais que assume proporções enormes e públicas. Uma relíquia ligada a um líder honrado que é quase um membro da família para todo um país. Ho Chi Minh talvez seja o líder mais reverenciado da história do Vietnã, atuando como presidente de 1946 até sua morte em 1969. Em seu testamento, Ho Chi Minh pediu para ser cremado, mas seus seguidores decidiram embalsamar seu corpo e exibi-lo neste mausoléu. Mais de 1000 vietnamitas visitam os restos mortais de Ho Chi Minh diariamente. A poucos quilômetros há um museu dedicado à sua vida e realizações. E é aqui que eu espero aprender mais. Anh Nguyen é uma das guias do Museu Ho Chi Minh. Por que tantas pessoas vão à tumba de Ho Chi Minh? Por que elas precisam visitá-lo? Ho Chi Minh é o pai da nação vietnamita. Foi ele quem declarou a independência do Vietnã e trouxe felicidade para o povo do país. Por que preservaram o corpo dele? Por que o conservaram para que as pessoas pudessem vê-lo? Nós preservamos porque as pessoas querem ver Ho Chi Minh, querem ver a lenda. Então Ho Chi Minh é considerado um membro da família muito importante, como um pai ou avô? É isso. Nas famílias vietnamitas, Ho Chi Minh é um parente muito popular. As pessoas, especialmente as crianças, são muito próximas a ele. O cadáver preservado de Ho Chi Minh representa uma crença humana que vai além das teologias e ideologias. Algumas pessoas precisam de uma ligação física com as raízes da crença e da esperança. Por isso, tantos vietnamitas visitam o corpo de Ho Chi Minh. Eles se sentem próximos de seus ideais revolucionários. Na verdade, as relíquias refletem as necessidades emocionais e psicológicas dos vivos e costumam ter pouco a ver com os desejos das pessoas que têm seus corpos usados. A ideia de usar os corpos de líderes mortos para guiar os vivos não é nova. Na verdade, uma civilização antiga do outro lado do mundo usou as relíquias dos reis mortos de forma parecida. Estou em Chiang Chăn, no Peru, a antiga capital do Império Timur. Como os faraós egípcios, muitos reis do Peru foram preservados como múmias. Embora os arqueólogos não tenham encontrado nenhuma múmia real aqui, temos evidências históricas de que o povo Timur conservava os corpos dos reis mortos em Chiang Chăn e de que estes corpos eram tratados como objetos sagrados. Em 1995, arqueólogos descobriram uma maquete arquitetônica de madeira no interior de um túmulo do período Timur. Esta maquete elaborada representa uma praça real, muito parecida com as de Chiang Chăn, com uma entrada de um lado e uma rampa e um palco do outro. A maquete mostra o que é provavelmente uma múmia real na plataforma, além de uma praça com membros da nobreza e pessoas fazendo oferendas. Esta descoberta incrível fornece as bases das nossas teorias que envolvem este espaço ritual. Jason Tui é um arqueólogo americano que conduz pesquisas no Peru. Esta praça inteira, do portal à nossa direita, à rampa e ao palco, na outra ponta, onde a múmia devia ficar, era um espaço ritual muito ativo. Periodicamente, as múmias eram exumadas e expostas como se fossem participantes ativos dessas cerimônias. Então, mesmo quando o rei morria, e mesmo depois de colocado na tumba, ele era exumado periodicamente e fazia parte das atividades cerimoniais do palácio. O rei ficava ali e nas laterais havia músicos, dançarinos, pessoas trazendo comida. E até sacrifícios humanos. Até sacrifícios humanos eram feitos ao rei nós morto. temos evidências disso. E por que eles exigiam a presença da carne e dos ossos do rei para fazer essas oferendas? O corpo do rei morto, assim como o corpo de um rei vivo, seria um símbolo tangível não só da sua linhagem real,
como também do trono e do império. Considera isso uma relíquia? Considero, porque era o corpo de uma pessoa importante que era imbuído de uma grande quantidade de autoridade quase mágica. O Museu Egípcio no Cairo contém centenas de múmias, a maioria delas ainda no sarcófago. Como os Timus no Peru e outras civilizações do Novo Mundo, os egípcios também veneravam seus mortos. Mas é importante lembrar que no Antigo Egito, as múmias humanas não eram consideradas relíquias. Os corpos eram preparados para a vida após a morte e escondidos em tumbas. Seu destino não era servir de objeto de adoração para os vivos. Mas os europeus que saquearam estas tumbas encontraram os corpos tão bem preservados que atribuíram poderes mágicos a eles. Foi por isso que mercadores levaram milhares de múmias para a Europa. Era o surgimento de uma finalidade estranha para os corpos antigos. Estes cadáveres secos e bem preservados foram usados para um novo e bizarro propósito. A partir do século XII, em farmácias de toda a Europa, as pessoas começaram a comprar um remédio popular chamado mumia. A mumia era um pó marrom acinzentado, basicamente a carne e os ossos moídos das múmias egípcias. O pó costumava ser misturado com líquido e vendido como um tônico mágico. Então, embora as múmias egípcias não tivessem sido feitas para a adoração dos vivos, elas se tornaram desejadas por suas supostas propriedades mágicas, como muitas relíquias cristãs e pagãs. Encarar os mortos como seres mágicos pode parecer algo típico do mundo antigo, mas há lugares no mundo onde ainda se acredita que o cadáver humano possui poderes sobrenaturais. O mercado de Sonora, na cidade do México, é enorme. Ele ocupa no mínimo 4 quarteirões. Nele podemos encontrar todas as curas mágicas imagináveis. Isto é uma cobra? Tem remédios mágicos de todo tipo. Lampaços? Não faço ideia do que seja isso. Eu também fiquei intrigada ao descobrir que há bruxos de aluguel. Os clientes vêm às dezenas em busca de soluções mágicas para tudo, do desemprego a maridos infiéis. Dizem que José Cortés é capaz de canalizar o poder dos mortos. A primeira coisa que eu noto é um fêmur humano no canto, que este xamã usa para evocar um espírito morto que ele acredita ter o poder de curar. Eu pedi que fizesse uma purificação ritual. Eu vou te limpar. Vou tirar os maus espíritos de você. Mas temos que ter cuidado, porque você tem problemas de estômago. Estamos limpando suas mãos para que você multiplique tudo que tocar. É preciso tomar cuidado com as dores de cabeça. Agora vamos harmonizar os chakras. Ervas, fumaça de charuto e álcool são usados para abrir o caminho que expulsará os espíritos maus. Acredita-se que a presença dos mortos seja essencial para proteger a mim mesma e ao xamã dos espíritos despertos. Eu não estava esperando isso. Vire-se, podemos perguntar ao morto. Para ter certeza de que o ritual funcionou e de que estou totalmente limpa, o xamã José deve consultar os mortos. Ela está bem? Para se comunicar com o mundo dos espíritos, ele joga um punhado de conchas na presença do osso humano. A forma como as conchas caem dão a resposta do homem morto. Nós podemos apresentar esta moça ao morto? A resposta é sim. Queremos saber se ela está purificada. Terminamos. Muito bem, daqui em diante pode seguir o seu caminho, tá? Porque estará protegida onde quer que vá. Obrigada, muito Vai com obrigada Deus. mesmo.
Acabei de ser purificada e foi muito revelador, porque ele precisa do fêmur de um ser humano morto no lugar para ter o poder de me purificar. Ele é a fonte do poder do xamã. Disse que tenho dores de cabeça, e eu tenho. Disse que eu tenho problemas de estômago, também é verdade. E ele me purificou, cuspiu em mim, isso foi interessante. Então, no geral, foi uma experiência reveladora sobre a ligação dos restos mortais humanos com o poder mágico. A seguir, uma relíquia tão poderosa e tão sagrada que não apenas um templo, mas toda a identidade de um país gira em torno dela. Esta é a cidade de Kandy, no Sri Lanka. No templo atrás de mim encontra-se uma relíquia tão poderosa que influenciou boa parte da história desse país. O Templo do Dente mantém e protege o objeto mais sagrado do Sri Lanka. Um dente que supostamente pertenceu ao próprio Buda, que morreu há 2.500 anos. O Dr. Migas Kumbura é professor na Universidade de Peradeniya, no Sri Lanka. Esse lugar parece bastante sagrado para mim, porque este dente é considerado tão sagrado e tão poderoso. Para as pessoas, ele é como se fosse o próprio Buda, vivo. Logo depois do falecimento do Buda, seu corpo foi cremado, mas partes dele continuaram intactas e esses restos foram tratados como relíquias. Desde o início, o dente foi associado ao poder político. Ele tem o poder de fazer chover. Eu ouço a chuva em toda parte aqui em Kandy, então ele obviamente funciona. Isso. Então essa relíquia, o dente do Buda no interior do templo, era considerada tão poderosa que chegou a motivar guerras. Houve disputas pela relíquia, porque o rei que tivesse essa relíquia teria prosperidade e fertilidade em suas terras. Isso mesmo, por causa do seu poder de criar chuva. A única comparação que eu tenho, e é uma comparação fraca, é que se parece com a Arca da Aliança. O dono desse dente exerce poder político sobre toda a região. Seu exército ficaria invencível e nunca ficaria sem água ou comida. É uma comparação correta? Sem dúvida. Porque as pessoas só consideravam o rei verdadeiro aquele que possuísse o dente. Alguns budistas passam anos guardando dinheiro para uma peregrinação ao Templo do Dente. Eles vêm de todo o mundo, apenas para chegar perto da relíquia. Por que você veio ao templo? Por que é importante para você estar aqui? Podemos dizer que aqui, no Templo do Dente, é onde nasceu a cultura do Sri Lanka. Eu sou cristão, mas eu gosto de visitar esse lugar para orar. Então você não é budista, mas vem aqui por acreditar que ele possui poderes. Porque aqui é possível receber bênçãos, qualquer que seja a religião. E trouxe sua filha? Isso. O templo é um presente para as gerações futuras. E nós temos que mostrar a elas por que é importante vir aqui. Às vezes, esta importância vai além do simples respeito à relíquia. Alguns fiéis vêm em busca de orientação ou conforto em meio a circunstâncias difíceis. Por que você está aqui no Templo do Dente hoje? Eu vim aqui no Templo do Dente para homenagear o meu filho falecido e para receber informações sobre onde está o meu outro filho. Eu não tenho notícias dele há 13 dias. E por que vir a esse lugar pode ajudar? Eu acredito muito no poder do dente e acho que o dente vai me dar informações sobre o paradeiro do meu filho. E vocês moram por perto ou vieram especialmente para isso? Não, viemos de longe. Nós pagamos muito dinheiro e viajamos muitos quilômetros para chegar aqui. Então fizeram uma jornada dispendiosa para encontrar respostas. Eu espero que encontrem. Obrigada. Me dá um abraço. Boa sorte. Estar na presença do dente é um dos momentos mais espiritualmente importantes e intensos na vida de um peregrino. Os fiéis precisam agendar sua visita no templo apenas para poderem fazer uma oferenda ao dente de Buda. Eles chegam a esperar até 5 ou 6 anos para ter a entrada neste espaço sagrado aprovada.
2 vezes por dia, os monges do templo realizam uma cerimônia na qual permitem que os peregrinos façam oferendas ao dente. E os guardiões do templo fizeram a gentileza de me garantir acesso privilegiado. Depois de tudo que vi e ouvi, é uma verdadeira honra poder entrar aqui. A cortina é uma representação da estupa onde está a relíquia, e ela está atrás da cortina. Já estou ouvindo os tambores. Finalmente verei pessoalmente aquilo que despertou uma paixão tão intensa em fiéis, governantes e nações. Um objeto que supostamente afeta o clima, que iniciou e encerrou guerras e, acima de tudo, que guarda importância política enorme para o Sri Lanka até hoje. Eu sou tomada pela reverência ao entrar no espaço. Eu fico aqui? Ele é coberto de joias e tem uma proteção em cima, o símbolo da realeza. Foi incrível. Foi incrível. Ninguém pode entrar naquela sala e eu estava bem ali, na frente dele. É lindo, dourado e prateado, mas saber que lá dentro há um objeto que as pessoas acreditam ser parte do Buda e pelo qual elas viajam quilômetros e desperta tanta adoração foi o que realmente me tocou. É demais. Toda esta crença, a ligação entre emoção, convicção e restos mortais, me faz pensar em uma sala especial no Museu do Cairo. Um lugar onde os antigos reis do Egito são conservados num espaço silencioso e escuro. Os reis egípcios que estão nestas galerias nunca pretenderam se tornar relíquias. Os faraós ficariam horrorizados ao saber que tiveram toda a sua proteção mágica removida e foram expostos aos plebeus. Esses reis mumificados, Tutmoses III, Ramsés II e Sete I, são cercados diariamente por pessoas que querem se conectar com os antigos egípcios. Por algum motivo, acreditamos que estando na presença deles, na presença desses corpos, estamos mais perto deles do que nunca. Pertence a ele a um Deus, a um homem sagrado, a um ancestral, a um governante, a um santo, ao Buda ou a um animal. O cadáver representa um grande poder. Não apenas por estar preservado, mas por nos fazer companhia no mundo terreno. Quando existe esse tipo de contato com os mortos, muitos acreditam estar tocando alguém que está perto dos deuses. E por isso alguns acreditam que os corpos podem ser um canal poderoso para o sagrado. Versão brasileira Vox Mundi.